Você já teve aquela sensação de entrar em um cômodo da casa e esquecer completamente o que foi fazer ali? Ou começou uma frase e, de repente, o final simplesmente sumiu da sua cabeça? Se isso já aconteceu com você, respira fundo. Isso é mais comum do que parece. Especialmente depois dos 60, nosso cérebro começa a nos pregar algumas peças. Mas a verdade é que isso não significa que ele está envelhecendo mal. Pelo contrário, às vezes ele só precisa de um pouco mais de atenção, de carinho, de treino. Hoje eu quero conversar com você sobre algo essencial: como manter seu cérebro ativo, saudável e jovem, mesmo com o passar dos anos. E o melhor, sem precisar de equipamentos caros, sem dietas malucas e sem complicações. Apenas com algumas atividades simples, feitas todos os dias, no seu ritmo. Porque o envelhecimento não precisa significar perda. Ele pode ser uma fase de ganho, de sabedoria, de liberdade e sim, de memória também. Se você está aqui, é porque se importa com sua saúde mental, e isso já é um excelente começo. Então vamos conversar de forma bem tranquila sobre o que você pode fazer todos os dias para manter sua mente afiada, sua memória forte e sua disposição em alta. Tudo começa com o que você oferece ao seu cérebro. E não estou falando só de comida. Estou falando de estímulos. O cérebro é como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte ele fica. E a primeira atividade, que pode parecer simples, mas é extremamente poderosa, é manter a curiosidade viva. Sabe aquela vontade de aprender algo novo? Um assunto que sempre despertou sua atenção, mas que ficou guardado lá no fundo da gaveta do "um dia eu vejo isso"? Pois é. Abrir essa gaveta agora pode ser uma das melhores decisões que você vai tomar. Aprender algo novo, como um idioma, um instrumento musical, até mesmo um novo jogo de cartas, provoca uma verdadeira dança de neurônios no seu cérebro. E essa dança é maravilhosa. Não importa se você vai levar um mês ou um ano para aprender. O processo é mais importante do que o resultado, porque é durante esse processo que seu cérebro cria novas conexões, reforça caminhos antigos e se mantém flexível. Essa flexibilidade é como um escudo contra o esquecimento. Então, mesmo que você esteja começando devagar, mesmo que pareça difícil no início, continue. É justamente esse desafio que está fazendo o seu cérebro trabalhar, e agradecer por isso. Aliás, sabe o que também ajuda? Conversar, simples assim. Ter conversas verdadeiras, onde você escuta e também compartilha. Nada de ficar horas só assistindo TV ou rolando o celular. É nas trocas reais, nas boas risadas com um amigo, nas histórias contadas ao pé da mesa, que nosso cérebro se ilumina. Cada palavra, cada emoção, cada gesto durante a conversa ativa regiões diferentes do cérebro. E quando a gente compartilha lembranças ou escuta alguém contando as suas, estamos, sem perceber, estimulando a memória, a linguagem e o raciocínio lógico, tudo de uma vez só. É por isso que cultivar relacionamentos é mais do que manter a alegria. É uma forma poderosa de proteger sua saúde mental. Então, se você tem um grupo de amigos que joga dominó, que toma café junto ou que se reúne aos domingos, valorize isso. Se não tem, nunca é tarde para começar. Pode ser um grupo da igreja, uma oficina de artesanato ou até um clube de leitura no bairro. O importante é manter esse laço humano, porque ele nutre a alma e o cérebro. E falando em nutrir, deixa eu te contar algo que talvez você já tenha ouvido, mas que merece ser reforçado. O quanto a atividade física influencia no nosso cérebro. Muita gente pensa que exercício é só para o corpo, mas isso é um mito. Caminhar,
dançar, fazer alongamento ou até jardinagem com mais movimento não só melhora o humor, como aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. E quando o sangue circula bem, o cérebro recebe mais oxigênio e nutrientes. Resultado: mais clareza, mais disposição, mais memória. E olha que interessante, estudos mostram que pessoas acima de 60 que se movimentam com frequência têm menos risco de desenvolver doenças como o Alzheimer. E não precisa ser academia nem treino pesado. Subir uma escada, cuidar das plantas, varrer a calçada, dar uma volta no quarteirão. Tudo isso conta. O segredo é manter o corpo em movimento todos os dias. E se puder fazer isso com prazer, como numa aula de dança ou numa caminhada ao ar livre, melhor ainda. Seu cérebro agradece em dobro. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já não sou mais tão rápido quanto antes. Será que ainda dá tempo? A resposta é sim, sempre dá tempo. O cérebro é incrivelmente adaptável. Ele é como uma terra fértil, pronta para florescer se for bem cuidada. E tudo isso que estamos conversando aqui são sementes. Sementes que você pode plantar hoje mesmo. E falando em plantar, tem uma outra prática que ajuda demais a manter a mente ativa: a atenção plena. Isso mesmo, aquela velha mania de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Ela não é boa para a mente. O ideal é o contrário: fazer uma coisa de cada vez, com atenção total. Quando você se dedica de verdade a uma tarefa, seja descascar uma fruta, costurar, ler um trecho de um livro, seu cérebro se alinha, se organiza. Ele entra em um estado de presença que é poderoso. Então, ao invés de almoçar vendo televisão ou responder mensagens enquanto ouve música, experimente fazer uma coisa por vez. Saboreie o momento. Preste atenção nos cheiros, nos sons, nas sensações. Isso parece pequeno, mas tem um impacto enorme na saúde mental, especialmente a longo prazo. Tudo isso que estamos falando aqui são escolhas simples, acessíveis e que cabem no seu dia. Não precisam ser feitas todas de uma vez. O mais importante é a constância. Um pouquinho por dia, todos os dias. Isso é o que mantém o cérebro vivo, jovem e vibrante. E se você está assistindo até aqui, isso já mostra que você está no caminho certo, porque se importar com a mente é uma das formas mais bonitas de cuidar de si mesmo. E agora, com essas ideias fresquinhas na mente, vamos continuar nossa conversa. Ainda temos muito o que explorar juntos. Quando a gente entende que o cérebro precisa de atenção e estímulo como qualquer outra parte do corpo, começamos a enxergar nossas escolhas diárias com outros olhos. Cada pequena atitude conta. E sabe de uma coisa que tem um poder incrível, mas que muita gente ignora? A escrita. Isso mesmo. Colocar pensamentos no papel é uma forma poderosa de organizar a mente. E não precisa ser um diário cheio de regras, nem um texto elaborado. Pode ser uma lista simples de gratidão no final do dia. 3 coisinhas boas que aconteceram, por menores que sejam. Ou escrever cartas, mesmo que não vá enviar. Ou até mesmo rascunhar memórias, histórias da sua vida, da sua infância. O simples ato de escrever ativa regiões do cérebro ligadas à memória, ao vocabulário, à criatividade, tudo ao mesmo tempo. Além disso, a escrita nos ajuda a processar emoções, aliviar tensões e encontrar clareza nos pensamentos. Já reparou como, às vezes, depois de escrever, você se sente mais leve? É porque o cérebro está colocando ordem na casa. E esse tipo de ordem é fundamental para manter a mente jovem e saudável. Então, que tal começar com um caderno e uma caneta e deixar que as palavras venham como vierem? Sem censura, sem julgamento. Só você e suas ideias. Agora,
Tem outra coisa que muita gente esquece e que é essencial: descansar. Parece contraditório, né? A gente fala tanto em manter o cérebro ativo, em fazer atividades, e agora vem o descanso. Mas é justamente isso. O cérebro também precisa de pausa, de silêncio, de não fazer nada, porque é nesse espaço de descanso que ele se reorganiza, que ele processa informações e fortalece memórias. O sono, por exemplo, é uma parte vital desse processo. Dormir bem não é luxo, é necessidade. Durante o sono profundo, o cérebro faz uma faxina, literalmente. Ele elimina toxinas acumuladas, fortalece conexões importantes e apaga o que não serve. Por isso, noites mal dormidas afetam tanto a memória, o foco, o humor. Dormir bem é como reiniciar o sistema. E todos os dias, seu cérebro precisa desse botão de reinício. Mas o descanso vai além do sono. Momentos de silêncio, de contemplação, de estar simplesmente sentado observando o céu, ouvindo os pássaros, sem pensar em nada específico. Isso também nutre a mente. Meditação, oração, respiração consciente. Tudo isso são formas de dar uma pausa no turbilhão mental que às vezes carregamos sem perceber. E essas pausas são poderosas. Elas renovam a energia mental, clareiam ideias, diminuem a ansiedade e fortalecem o raciocínio. Aliás, você já reparou como as melhores ideias surgem quando estamos tranquilos, fazendo algo simples? Como lavar louça, tomar banho ou caminhar sem pressa. É porque, nesses momentos, o cérebro entra num estado criativo, quase como se estivesse brincando. E quando o cérebro brinca, ele cria, ele se expande. Então, mesmo os momentos de ócio têm um valor imenso. E falando em brincar, não vamos esquecer da alegria, da leveza. Rir também é exercício para o cérebro. Assistir a algo engraçado, lembrar de histórias divertidas, contar piadas, fazer palavras cruzadas com um sorriso no rosto. Tudo isso faz bem. Rir libera endorfinas, reduz o estresse e fortalece áreas do cérebro ligadas ao prazer e à memória. É como se fosse uma ginástica leve e gostosa para a mente. Então, se permita rir mais, mesmo das coisas bobas, mesmo de si mesmo. Outro ponto que faz toda a diferença é a alimentação. Claro, esse não é um vídeo sobre dieta, mas vale lembrar, o que você coloca no prato também alimenta sua mente. Alimentos ricos em ômega 3, como peixes, sementes, nozes, vegetais verdes escuros, frutas vermelhas, todos esses têm nutrientes que ajudam na saúde cerebral. E beber bastante água é indispensável. Um cérebro desidratado é um cérebro mais lento, então manter-se hidratado ao longo do dia é um gesto simples, mas que faz diferença. A verdade é que manter o cérebro jovem depois dos 60 não exige fórmulas mágicas, exige presença, exige intenção. É olhar para a sua rotina e se perguntar: o que eu posso fazer hoje para me sentir mais vivo, mais conectado, mais eu? E muitas vezes a resposta está nas pequenas coisas. Um livro que você sempre quis ler, um bordado começado e nunca terminado, um telefonema para um velho amigo, um novo caminho para fazer a mesma caminhada de sempre. O cérebro adora novidades. E não precisa ser nada grandioso, só precisa ser diferente do automático. A mudança de rota, mesmo que mínima, já ativa novas áreas e estimula o aprendizado. Se você sente que às vezes a vida está meio repetitiva, sem novidade, saiba que isso também é um convite. Um convite para reinventar o dia a dia, mudar os móveis de lugar, ouvir uma música nova, cozinhar uma receita que nunca tentou. Tudo isso são formas de manter o cérebro vivo, curioso, em movimento. E a beleza disso tudo é que você não precisa fazer isso sozinho. Pode chamar alguém, compartilhar essa jornada.
transformar cada dia em uma pequena celebração do presente. Porque, no fundo, é isso que mantém o cérebro jovem. A vontade de estar presente, de viver com intenção, de continuar aprendendo, sentindo, experimentando. Agora, com tudo isso em mente, vamos seguir adiante. Ainda temos mais para conversar. Afinal, o caminho para uma mente vibrante não tem fim. É uma estrada que se constrói a cada passo, e é um privilégio poder caminhar com você nesta estrada. Sabe, quanto mais o tempo passa, mais a gente percebe que viver bem não tem nada a ver com números no calendário. Tem a ver com intenção, com vontade de continuar presente, mesmo nas pequenas coisas. E manter o cérebro jovem é uma forma linda de dizer: eu ainda estou aqui e quero viver isso com qualidade. Uma das maneiras mais poderosas, e talvez até inesperadas, de fazer isso é cultivando conexões. Isso mesmo, conversar, trocar ideias, ouvir e ser ouvido. Estar com outras pessoas, seja presencialmente ou até mesmo por mensagens e chamadas de vídeo, é uma ginástica emocional e mental que mantém nosso cérebro afiado. Quando a gente se envolve numa conversa real, o cérebro trabalha duro. Ele interpreta palavras, emoções, memórias, sentimentos. A empatia se acende, a atenção se expande e o raciocínio se exercita. É uma atividade rica, profunda e que faz um bem danado. Por isso, se você sente que está muito tempo em silêncio ou isolado, lembre-se, buscar contato não é sinal de fraqueza. Pode ser um vizinho que você não fala há tempos, pode ser um grupo da igreja, da praça, da leitura, pode ser um grupo online, um clube de hobbies. O importante é manter as portas abertas para o encontro, porque a mente floresce quando ela sente que faz parte de algo, quando ela é vista, quando ela é ouvida. E isso nos leva a um dos ingredientes mais subestimados para manter o cérebro jovem: o propósito. Ter algo pelo qual levantar de manhã. Uma missão, por menor que seja. Uma meta pessoal. Um pequeno projeto. Às vezes, o propósito está em cuidar de uma planta, em ensinar algo para alguém, em se voluntariar, em ajudar, em doar tempo, carinho, atenção. Quando temos um porquê, o cérebro se ilumina, ele encontra direção. E isso reduz o risco de depressão, melhora a cognição e nos faz sentir mais vivos. Porque veja bem, o cérebro não quer apenas sobreviver, ele quer viver com significado. Mesmo que o corpo esteja mais lento, mesmo que algumas dores insistam em aparecer, mesmo que a memória pregue peças de vez em quando, o que importa é como você se sente por dentro. E o cérebro responde à forma como você cuida dele, conversa com ele, desafia ele com amor, paciência e curiosidade. É por isso que não importa a idade, sempre há algo novo para aprender, algo novo para criar, algo novo para compartilhar. O tempo não nos rouba isso. Ele nos oferece a chance de olhar com mais sabedoria, de aproveitar com mais calma, de viver com mais profundidade. Agora, olhando para tudo que conversamos até aqui, eu quero te lembrar de uma coisa simples, mas essencial. Está tudo bem começar devagar. Você não precisa mudar a sua rotina inteira de um dia para o outro. Um passo de cada vez já é suficiente. Um novo hábito, um novo pensamento, uma nova escolha. Hoje, você pode separar 5 minutinhos para escrever uma lembrança da infância, ou telefonar para alguém, ou dar um passeio observando as árvores e sentindo o vento no rosto. Amanhã, pode experimentar um novo chá, ouvir uma nova música, fazer um alongamento diferente. Cada ação pequena é como um tijolinho que constrói uma mente mais viva. E quando você menos espera, sua energia muda, seu humor muda, sua memória responde, sua alegria de viver se fortalece. Então, se você chegou até aqui comigo, saiba
que não foi por acaso. Você está cuidando de si, está investindo tempo naquilo que importa. E isso, meu amigo, minha amiga, é um ato de coragem e sabedoria. Agora eu quero te fazer um convite. Compartilhe nos comentários o que você faz para manter sua mente ativa. Pode ser uma dica, uma história, uma lembrança. Sua experiência pode inspirar outras pessoas também. E se esse vídeo tocou você de alguma forma, curta, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, a gente continua caminhando junto. Tem muito mais coisa boa vindo por aí e eu adoraria ter você aqui comigo nessa jornada. Afinal, como eu sempre digo, viver bem não tem prazo de validade. A mente pode continuar brilhando em qualquer idade. Cuide-se com carinho, alimente sua curiosidade e nunca subestime o poder de um dia bem vivido. Você merece viver sua melhor vida, com mente jovem, alma leve e o coração cheio de propósito. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique com Deus.